Tá. Emily, a gente está aqui conversando com as pessoas que estão nos assistindo e eu me pergunto, para nossa imagem chegar até o outro lado da tela, Até você. Até você, o que é preciso? Muita colaboração, muita cooperação entre muitas pessoas, né? Quando a gente for pensar aqui na sala de aula, só se a gente for olhar tudo que tem atrás, todo o trabalho que foi necessário, né, para montar a sala. A própria câmera foi necessária, muito trabalho de muitas pessoas, né, trabalhando juntas para montar. Não fui eu que fiz a câmera, não foi você que fez a câmera, não fui eu, não fomos nós que criamos a internet, o seu computador não fomos nós que fizemos, e até se a gente for pensar assim, quem fez usou também uma ferramenta. Sim. Então, a gente está aqui sentado na nossa cadeirinha, mas para construir essa cadeira foram usadas ferramentas. Exato. E para construírem essas ferramentas foram usadas outras ferramentas. E muito trabalho da mão. Muito trabalho da mão. De pessoas que com as ferramentas puderam fazer com que aquilo existisse hoje. E eu me pergunto assim, talvez qual foi a primeira ferramenta do ser humano? Eu até vou pegar. Cheguei. A gente pensa, qual foi então a primeira ferramenta, ou uma das primeiras ferramentas que tivemos? Mostra, não esconde não. Aqui, ó. Esse é o sílex. Então o sílex, ele era o... Ixi, não tá... Não dá pra ver muito bem aí. Agora sim. Isso. Esse é o sílex, que é uma das primeiras ferramentas que o ser humano usou para cortar carne, né? Para cortar as coisas que ele precisava. Então é como se fosse uma faca, e se a gente for olhar de perto, ela é afiada. Realmente a gente tem aqui, né, nessa sala de aula, que são para crianças de 6 a 9 anos, e a gente fala para elas tomarem cuidado, porque é uma ferramenta que corta, né? É uma pedra, se a gente for olhar, realmente é só uma pedra, mas é uma ferramenta, uma das primeiras ferramentas que o ser humano construiu. O que é super interessante da cooperação e da colaboração, que é um dos princípios fundamentais de Montessori, né? E quando a Maria Montessori, que era médica, uma médica italiana, ela viveu durante as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu antes de 1900. O primeiro livro que ela publicou de Montessori foi em 1906. Pois é. Então, ela já publicou, né, teve livro publicado no comecinho de 1900. Isso. Então ela viveu as duas guerras, e ela, com as habilidades de médica que ela tinha, com essa observação que ela tinha da criança, uma das vontades fundamentais que ela tinha era de educar para a paz. Então ela queria que o mundo tivesse mais paz, e ela sabia que essa paz passava pela educação das crianças. E quando a gente fala em paz, né, a gente sabe que o ser humano vive em sociedade, vive em comunidade, e a gente está a todo momento cooperando um com o outro. A colaboração para essa construção da sociedade, para a construção da paz, ela é importantíssima. E isso começa no trabalho com a criança quando ela é pequena. Então até a gente diz que no primeiro plano de desenvolvimento, a criança entre os 0 e os 6 anos, ela está fortalecendo alguns músculos psíquicos para se preparar para uma socialização que vai ser muito intensa no segundo plano de desenvolvimento, entre os 6 e 12 anos. E esse tipo de material que a gente tem numa sala de aula e outros ajudam a criança a entenderem como a gente chegou nessa sociedade, né? Como que a gente pode ter a internet, como que eu posso ir numa loja e comprar uma roupa, como eu posso comprar meu alimento no supermercado. A criança entende que existe um conjunto de pessoas trabalhando para que a nossa vida seja possível. Exato. Que faz parte dessa abordagem que a Maria Montessori tem a partir de 6 anos, né, com as crianças a partir de 6 anos, que a gente chama de educação cósmica. Então, na sala de aula, o professor começa com um assunto, e aquele assunto, ele não fica, por exemplo, se for um assunto relacionado com matemática, ele não vai ficar na matemática. As crianças vão explorar a história, e vão explorar a pirâmide, então, a geometria, e vão passar através das diferentes áreas, através dessa maneira de educar, que olha o todo e não olha só o ponto específico.
Então, o que é interessante também da cooperação é que a criança, a partir de 6 anos, ela é muito sensível aos heróis, aos grandes heróis. E é super interessante para ela de ver quanto trabalho foi necessário para que ela tenha em volta de si tudo que ela tem, porque ela se torna também agradecida por aquilo. E ela se dá conta que tudo aquilo que está em volta da gente é fruto do trabalho e do esforço de muitas pessoas. Isso dá vontade, eu acho, também, de trabalhar e de contribuir com a sua parte a uma sociedade. É tão interessante porque quando a gente fala herói, a gente não está falando só, né, aqueles heróis dos personagens, de desenhos ou dos filmes, mas para a criança, o herói é o pai, é a mãe, é o professor, pode ser o padeiro que fez uma coisa deliciosa que ela adora, pode ser mesmo uma pessoa desconhecida que construiu uma ferramenta como essa na nossa pré-história. Então, quando a gente fala herói, é esse valor que a criança dá em direção a uma pessoa que ela viu assim, nossa, mas como ela conseguiu, como ela fez tudo isso, né? De repente, né, até num ambiente Montessori, a gente está, de repente, falando sobre geometria. Então, quem foi que inventou, né, uma fórmula, um conceito? Pitágoras. E a gente começa a estudar Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Então, quando a gente, né, fala de educação cósmica, né, quando a gente está falando de matemática, a gente também está falando de história, também está falando de linguagem. Quem eram as pessoas, né, atrás daquilo? Exatamente. E como a gente disse, tudo isso passa pelo trabalho das nossas mãos. Exato. Então, né, mais uma vez, olhando para essa ferramenta, a gente vê que a minuciosidade, a atenção com a qual foi feita. A atenção com qual foi feita é muito grande. Então, a gente pode ver o trabalho das mãos em volta da gente, né? Quando a gente olha aqui, né, essa linda sala de aula que a gente está, quando a gente olha na nossa casa, quando a gente olha em volta, a gente pode ver que o trabalho das mãos está em todo lugar. A nossa humanidade, ela foi construída em muito grande parte pelas nossas mãos. A gente usa o nosso raciocínio, a nossa lógica, e através das nossas mãos, né, esse órgão que a Maria diz, que é a expressão da inteligência, é o órgão de expressão da inteligência do ser humano, para construir aquilo que a gente precisa para viver em sociedade, para ter a qualidade que a gente tem hoje de vida. Isso. E quando a criança ela entende essa importância que a mão tem, né, tanto no seu próprio desenvolvimento, mas aquilo que ela permite fazer, e ela se dá conta que o que a gente tem hoje é fruto de todo esse trabalho colaborativo de muitas pessoas, ela também se torna grata pelo que ela é e pelo que ela tem. Então ela se dá conta o quão diferentes somos, né, de outras espécies, e o fato que temos essa possibilidade de trabalhar com as mãos, que somos a única espécie, né, que pode trabalhar dessa maneira, bípede, com as mãos e fazer computadores, por exemplo, né? Então, essa paz ela é reforçada tanto pelo trabalho cooperativo como por essa gratidão pelo que é e por todos que contribuíram e pela criança mesmo que está e vai vir a contribuir para a sociedade. E é muito interessante, depois que eu fiz a formação Montessori para crianças de 6 a 12 anos, eu comecei a ficar maravilhado por onde eu andava. Porque eu comecei a enxergar nas coisas mais simples da vida essa cooperação. Quando a gente está na nossa casa, não foi a gente que construiu. Né? Quem foi que fez aquele tijolo, a tinta, quem que construiu a nossa casa, quem fez o projeto, quem que planejou a cidade ou ajudou aquela cidade a ser construída, quem foram os primeiros brasileiros, né, da nossa república, né, quem estava antes mesmo, já, né, os povos indígenas que adicionaram muito para a nossa cultura. A gente tem uma admiração, né, por essa... pelo ser humano, pela história que a gente tem. E é interessante também, acho que o último ponto que a gente queria trazer de cooperação é que é muito bonito de observar numa sala de aula Montessori que não há competição. Há só colaboração. Então as crianças, por exemplo, um dos princípios é que existe um ou dois, assim, existem poucas, o material ele é limitado. Então, atrás disso, o que é? A criança usa o material, quando ela terminou, ela guarda, porque outra criança vai vir e vai utilizar esse mesmo material. E elas, uma espera a outra ter terminado antes de utilizar. Muitos dos exercícios e muitas das atividades que elas podem fazer juntas são atividades cooperativas. Então elas vão encontrar a solução ou vão encontrar, não sei, o resultado matemático é o que me vem, que eu adoro matemática, mas todas essas atividades elas sentem que quando elas fazem juntas, elas
estão se enriquecendo, né, Isso. juntas, e às vezes vão até mais longe, aqueles que não sabem ajudam aqueles que sabem. São classes também com com crianças mais novas e com crianças que têm até 3 anos ou mais, né? Então, de 6 a 9 anos, de 9 a 12 anos, e existe muita colaboração entre os mais velhos que vão estar ajudando os mais novos a conseguir. E não existe trabalho de competição numa classe Montessori. A gente, entre os 6 e 12 anos, a gente, como professor, a gente tem uma possibilidade de mais de 1000 apresentações para fazer para as crianças. E em nenhum ponto nós temos a competição, pois sabemos que para viver, né, da maneira que hoje a gente tem, para construir esse mundo maravilhoso ao qual a gente vive, a gente fez isso através muito da cooperação. É isso mesmo. Quem é você? Eu me chamo Felipe, sou cientista, sou pai e sou professor, certificado pela Associação Montessori Internacional. E eu sou a Emily, eu sou mãe, sou coach certificada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Isso. E nós estamos aqui para ajudar você a viver melhor com as crianças.